eu aqui de novo. Faz um tempo que eu não corrijo nenhuma redação. Mas devo admitir, foi culpa minha. Sair da rotina, gente, para voltar à rotina foi muito difícil e está sendo muito difícil. Para o concurseiro que tem uma rotina de estudos, essa fala é muito reconhecível, né? Porque vocês acabam, quando saem da rotina por causa de um recesso ou por causa de algum problema familiar, retornar é muito angustiante. Tem de ter muita força de vontade. E é por isso justamente que felizmente eu tenho os meus alunos lindos, maravilhosos, para me levarem de volta aos trilhos. Eu estou sendo agora guiada. Para quem não me conhece, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, um curso diferente, porque aposto em cada um de vocês, trabalhando hoje com o tema MPOG de 2009, que foi ali realizado pela ESAF. Esta proposta, esse texto foi encaminhado para mim por um aluno que está estudando para o auditor da Receita Federal. Ele não é daqui de minha cidade, para quem também não sabe, eu sou de Salvador. Ele, se eu não me engano, é de Minas, mas estuda em casa, tem uma dinâmica de estudos em casa, e uma vez por semana, a proposta era esta, uma vez por semana nós nos encontramos virtualmente, vamos assim dizer. Ele manda para mim algumas redações, eu faço correção, gravo e envio para ele. E ele apresentou para mim este tema do MPOG, que diz o seguinte: nas últimas décadas, o modelo burocrático de administração pública foi fortemente questionado e reformado. Movimento que fez surgir um conjunto teórico conhecido como Nova Gestão Pública, cujas premissas defendem, entre outras, a ideia de o Estado ser administrado ao estilo da iniciativa privada. Nesse contexto, explicitando conceitos e fundamentando sua argumentação, responda ao seguinte questionamento. Considerando que a atual crise financeira mundial, supostamente causada pelo mercado, deu início a um novo ciclo de maior intervenção do Estado na economia, devemos esperar por um aumento ou por uma diminuição do enfoque gerencialista até aqui perseguido pela administração pública. Olha, o que você precisa obrigatoriamente fazer? Você precisa perceber que o texto de apoio, ele não se limita ao questionamento. Eu tenho aqui uma apresentação acerca de modelo de administração pública fortemente questionado e reformado, dando início a uma gestão, a um conjunto teórico conhecido como Nova Gestão Pública. E ele indica algumas premissas, entre outras premissas, a ideia de o Estado ser administrado ao estilo da iniciativa privada. Olha o que ele está pedindo no enunciado da questão subjetiva, da questão aberta. Ele está pedindo para que você explicite conceitos fundamentando sua argumentação. Explicite conceitos, inclusive, relacionados à nova gestão pública, cuja uma das premissas, cuja premissa está aqui pautada também na ideia de que o Estado deve ser administrado ao estilo da iniciativa privada. Obrigatoriamente você precisa apresentar o conceito da nova gestão pública e outras premissas da nova gestão pública, explicitando esta aqui que já está apresentada no texto de apoio. Após isso acontecer, você deve responder a este questionamento. Considerar a crise financeira mundial. Olha, então, crise financeira mundial tem que aparecer no seu texto. Primeiro elemento que deve aparecer no seu texto, nova gestão pública. Segundo elemento, crise financeira mundial.
supostamente causada pelo mercado, então você tem que indicar se ela é ou não causada pelo mercado. E esta crise deu início a um novo ciclo com maior intervenção do Estado na economia, o que faz o gancho com a nova gestão, tá? Bom, devemos esperar um aumento ou uma diminuição do enfoque gerencialista até aqui perseguido pela administração pública. Ele está afirmando que a administração pública ela é gerencialista, até aqui ela é gerencialista, ok? Então nós temos que perceber se essa perspectiva do gerencialista está relacionada à perspectiva da nova gestão pública, em que o Estado administra com base num estilo administrativo de iniciativa privada, ok? Eu já li seu texto, já fiz algumas considerações particulares, assim, né, sobre seu texto, particulares de mim para mim. Não que eu tenha externado para você, mas eu já fiz algumas considerações prévias antes de montar aqui este vídeo de correção. Vejamos o seu texto. Primeiro, a análise estrutural, tá? A questão estética. Dê um espaço proporcional para o início de cada um dos parágrafos. Aqui não dá para perceber que existe proporcionalidade. Por exemplo, aqui eu nem consegui reconhecer se é ou não um parágrafo, tendo em vista que não existe um ponto aqui. Veja que você não está colocando o ponto final dos parágrafos. Isso é erro de pontuação. Porque se você finaliza um parágrafo, você tem que mostrar que esse parágrafo está sendo finalizado. Então você acaba perdendo pontuação por algo simples, algo bobo, tá? Veja a questão da proporcionalidade. Esse parágrafo aqui, ele está muito desproporcional. Ele tem 2 linhas apenas. Voltemos um pouquinho só à questão de pontuação. Você está perdendo 4 pontuações relacionadas à pontuação, porque você tem 4 parágrafos e não coloca ponto em nenhum dos parágrafos. Isso significa dizer que você tem 4 falhas de pontuação, tá? Olha como é que você inicia, como se a conversa já estivesse rolando. Devemos sim esperar um maior enfoque no modelo gerencialista de administrar. Modelo esse que vem sendo implementado desde a década de 70 em alguns países desenvolvidos e mostrou-se ao longo do tempo melhor adaptado ao mundo globalizado. Você precisa, em seu texto, introduzir primeiro o assunto para depois apresentar um questionamento sobre o assunto. Aí, possivelmente, alguns vão dizer, mas Rose, são só 15 linhas. Não é porque nós temos apenas 15 linhas que nós não vamos cumprir as etapas. Pense, se esse texto estivesse desvinculado à proposta, o leitor não ia conseguir acompanhar bem a ideia. Então, talvez fosse mais interessante você iniciar com: devido à crise financeira internacional hoje vivenciada, espera-se um maior enfoque no modelo gerencialista de administrar. E aí você tem um modelo gerencialista de administrar o quê? É a questão pública. Então você tem, quando você indica modelo gerencialista de administrar, você não está exatamente tratando acerca da administração pública, ok? Modelo esse que vem sendo implementado desde a década de 70 em alguns países desenvolvidos e mostrou-se ao longo do tempo melhor adaptado ao mundo globalizado. Apesar de você estar aqui apresentando que foi implementado em alguns países, pode ter sido implementado por setor privado e não pelo setor público. Esse parágrafo, portanto, ele apresenta alguns equívocos estruturais e alguns equívocos relacionados ao conteúdo, tá? Aí nós temos uma outra questão, outro probleminha relacionado justamente à acentuação. Alguns não têm acento, alguns é uma palavra que não tem acento, por se tratar nesse momento de uma oxítona terminada em uns, tá? A oxítona terminada em uns, ela não vai ser acentuada. Nós vamos poder acentuar oxítonas terminadas em A, E, O, em ens e de tom aberto decrescente. Ou as, es e os. Você percebe aí a questão do plural. Então, você já erra novamente uma questão de acentuação. Para aspectos gramaticais, portanto, você já tem os 4
erros relacionados à pontuação do ponto final do parágrafo e um erro de acentuação. Aí, além disso, você não pode colocar essa vírgula aqui, olha. Essa vírgula, depois de implementado, você não pode colocar. A não ser que você coloque uma vírgula aqui, antes do E, ok? De qualquer forma, você tem um outro erro de pontuação, significa dizer que nós temos já 5 erros de pontuação. Erro de estruturação do parágrafo. Você, por causa desse início muito abrupto, você acaba errando em consistência argumentativa, em paragrafação, esqueci a palavra, um momento só. Progressão textual, tá? Você acaba não apresentando adequadamente. Então, pense quando refaça esse texto e primeiro ofereça para mim a questão do modelo gerencialista. Hoje, devido à crise no cenário econômico internacional, há um maior enfoque no modelo gerencialista de administrar uma nação, do modelo gerencialista de governo, tá? Porque aqui você não está deixando claro que é uma questão de governo. Mas vamos lá para o segundo parágrafo. A crise de Estado em períodos anteriores, vírgula, porque se tem vírgula aqui também deveria ter, portanto, 6 erros de pontuação. A crise de Estado em períodos anteriores levou a uma crescente crítica do modelo burocrático. Repare, você tem a divisão de uma é uma palavra que não se divide, então você não pode fazer essa transliteração, que é a divisão da palavra, nesse ponto, tá? Levou a uma crescente crítica ao modelo, que quem faz uma crítica a alguém, ao modelo burocrático por causa da ineficiência de impulsionar a economia. Você poderia colocar um ponto aqui. Isso, e letra maiúscula, portanto, isso levou muitos teóricos a buscar por melhores práticas gerenciais. Veja que até aqui você está mais da metade da redação e você não está cumprindo o que ele está pedindo. Ele pede aqui a fundamentação de sua argumentação, analisando conceitos, explicitando os conceitos. Você cita o teórico, quer dizer, você não cita nem exatamente o teórico, você diz que muitos teóricos estão buscando por melhores práticas gerenciais. Mas não é exatamente isso que ele está pedindo. Então o texto ele fica meio que superficial, você não está consolidando, não está fundamentando de modo adequado. Atualmente uma nova crise ressurge. Aí você tem um problema relacionado à coerência textual. Você não tem uma nova crise que ressurge, porque se é nova, ela não ressurge. Você tem uma crise que surge. E o objetivo agora, você tem outro erro de pontuação, porque você está separando o sujeito e o predicado. O objetivo agora é colocar a economia no rumo certo. Mas como é que isso vai ser colocado? Como é que isso vai ser feito? Você não apresenta isso aí. Então, o seu texto ele fica extremamente frágil no que diz respeito à forma como você está contextualizando. Lembre-se da questão de ilustração. O texto ele precisa ter uma ilustração consistente, um dado, um fato, uma citação, uma referência geográfica, uma identificação histórica. Você não apresenta nenhum desses elementos aqui, tá? Portanto, o modelo gerencialista pode oferecer um maior subsídio à economia. Tem acento grave, então você já tem 2 problemas relacionados à regência. Esse problema aqui do crítica ao modelo. Tem um outro problema de acentuação, porque subsídio é uma palavra paroxítona terminada em um ditomo decrescente, por isso que deve ter o acento, com o intuito de oferecer soluções para as falhas no mercado na atual crise. Aí você não está citando quais são as falhas de mercado, as razões que levaram à crise, você não está respondendo aos comandos que o enunciado da questão exige. Então, antes de fazer o texto, você precisa sublinhar o que o texto está apresentando, o que ele está requisitando. Portanto, refaça o texto e encaminhe novamente para mim. Você vai sublinhar a questão
da nova gestão pública e apresentar o conceito da nova gestão pública, as bases, as premissas defendidas pela nova gestão pública, você obrigatoriamente tem que apresentar. Com base nisso, você indica o contexto atual, que é um contexto de crise financeira, e se esse contexto está pedindo ou não a maior intervenção do Estado, considerando a nova gestão pública, ok? Faz isso, reestrutura, realinha o texto, encaminha para mim, para que eu possa corrigir o seu texto. E se outra pessoa, né, lógico, se você que está assistindo a esse vídeo e não é o meu aluno querido, se você está assistindo esse vídeo e quer também que eu faça esse trabalho de correção, análise do texto, direcionamento não somente da estrutura, mas também do conteúdo para o concurso de auditor fiscal, que é um concurso extremamente concorrido, com salários, meu Deus, interessantíssimos, você pode mandar para mim um WhatsApp. Aqui no início tem o meu WhatsApp, 92941069. Manda para mim um WhatsApp, a gente pode conversar a respeito de como eu poderei te ajudar, tá bom? Beijos. Querido aluno, dono desse texto, por favor, reestrutura, pensa bem no que eu apresentei e envia para mim novamente, tá bom? Tchau.